Solta o grito, nação! O Flamengo age rápido em relação a patrocinador. Justiça toma nova decisão em relação a Bruno Henrique. Vamos trazer essas informações para você, torcedor rubro-negro, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e quero desejar aqui os meus mais sinceros, feliz aniversário para a capital do reggae no Brasil, para Ilha do Amor, tô falando é dela, São Luís no Maranhão, que completa hoje, nesse dia 8 de setembro, 413 anos de idade, então parabéns aí para todos os maranhenses, sobretudo aqueles que moram em São Luís, e também parabéns para os capixabas. Por quê, Pedrão? Vitória completa hoje também, nesse dia 8 de setembro, 474 anos de idade. Parabéns, Vitória, a Flá ES, a Flá Vitória, as embaixadas e consulados do Flamengo aí no Espírito Santo. Parabéns para todos vocês, beleza? Galera, e o que a gente vinha conversando, infelizmente, acabou se confirmando. Teve a confirmação aí do GE. Globo, que é Samuel Lino, titular da seleção brasileira, jogando contra a Bolívia a mais de 4.000 metros de altura, lá em El Alto, aonde fica o aeroporto que dá, né, que tem um trajeto ali para seguir para a cidade de La Paz, mas eles resolveram jogar 400 metros acima do que já jogavam em La Paz. Infelizmente, o Samuel Lino vai sofrer com isso, espero só sofra falta de ar e não tenha nenhum tipo de problema muscular ou lesão, até porque a Bolívia vai entrar babando nesse jogo, porque os bolivianos têm chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, assim como a Venezuela também tem. A Venezuela encara a Colômbia em Maturim, na Venezuela, e a Bolívia encara o Brasil em El Alto, podendo ir para os playoffs, né? Para a famosa repescagem contra uma equipe da Oceania. Uma situação muito triste, né? Não sei o que o Carlo Ancelotti quer com isso, não tem como avaliar jogo. Acho que ele não conhece, né, a altitude ainda, por mais que falem para ele vai conhecer de fato hoje. Não sei se a seleção chega hoje, a Bolívia, mas deve chegar, pelo menos a El Alto, né? Hoje a Bolívia deve chegar, mas a El Alto não sei se hoje. Ele vai conhecer o que é a altitude. Eu já estive 2 vezes lá. No ano passado fui 2 vezes a El Alto e a La Paz. E, cara, não tem a menor condição de se praticar futebol, pelo menos para quem não mora lá. E não tem como avaliar jogador de futebol nessas condições. Mas, enfim, vou torcer para que dê tudo certo para ele e que o Samuel Lino volte inteiro aqui para o Brasil. Para o Brasil não vale nada, mas para a Bolívia, ó, vai vir babando, vale tudo, né? Esse é o grande X da questão. Minha galera, o negócio é o seguinte, tá? O Flamengo soltou aí a sua agenda do futebol profissional e também trouxe um detalhe aí em relação à logística. Como eu disse no vídeo da manhã, o Flamengo treinou normalmente hoje às 9h30 da manhã. Amanhã, na terça-feira, tem a folga para os jogadores do Flamengo. Na quarta-feira, depois de amanhã, volta aos treinamentos às 9h30 da manhã, quinta às 9h30 da manhã, sexta às 9h30 da manhã e no sábado às 9h30 da manhã o Flamengo treina também, só que viaja às 2h30 da tarde rumo a Caxias do Sul, onde no domingo às 4h da tarde o Flamengo enfrenta a equipe do Juventude, voltando no mesmo domingo à cidade do Rio de Janeiro às 8h30 da noite para ir se preparar para o enfrentamento diante da equipe do Estudiantes no Maracanã, jogo válido pela Copa Libertadores da América. O Flamengo precisando fazer um placar bom para levar para a Argentina e sem soberba, hein? Com muita tranquilidade. O detalhe logístico que eu trago aqui para vocês é em relação ao final do mês. Isso porque, após a partida de volta contra o Estudiantes na Argentina, o Flamengo não virá para a cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo vai direto para São Paulo. O Flamengo sai da Argentina, se Deus quiser, tudo dando certo, com a classificação, e vai para São Paulo, aonde o Flamengo enfrentará a equipe do Corinthians para encerrar
praticamente a participação no mês de setembro. Mas antes disso tem Vasco, tem, enfim, esses confrontos diante do Estudiantes, tem o Juventude também. Então tem enfrentamentos aí complicados para o nosso rubro-negro, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Atividade realizada no Ninho do Urubu e Emerson Royal deu uma entrevista à Flamengo TV destacando a importância dessa pausa para a data FIFA na maratona para corrigir erros e voltar com força na sequência da temporada do Flamengo, principalmente para ele, né, que chegou aí no meio da temporada, tá tendo uma chance de se recondicionar fisicamente, tava muito tempo sem jogar futebol profissionalmente, né? E ele fala o seguinte: essa semana foi muito importante, conseguimos dar uma respirada e ajustar detalhes. Agora me sinto bem fisicamente, preparado para ajudar. Se o Filipe Luís precisar de mim, eu vou estar pronto para fazer um grande jogo, disse o Emerson Royal, e provavelmente o Filipe Luís vai precisar, porque o Varela tá com problema aí de pubalgia, ainda não sabemos qual é o grau desse problema, tá? E aí vai precisar da disposição do Emerson Royal ali na lateral direita. Ainda bem que teve essa pausa para ele ficar bem fisicamente. E os uruguaios do Flamengo, muita gente me pergunta, Pedrão, quando que os uruguaios do Flamengo vão se apresentar? Já se apresentaram? Não, tá? Eles foram liberados pela sua seleção, não foram no CT Ninho do Urubu ainda, não foram hoje, não irão amanhã, até porque é folga, irão na quarta-feira, portanto depois de amanhã o Filipe Luís já terá à sua disposição o Varela e o De Arrascaeta. O Matias Vinha acabou que ficou na seleção, depois do Uruguai jogar essa última partida no dia 9, amanhã, no dia 10 já volta normalmente os trabalhos no CT Ninho do Urubu. O Matias Vinha e os outros jogadores convocados, o Carrascal, o Samuel Lino, o Gonçalo Plata, entre outros aí, voltarão ao CT Jorge Elal, beleza? Minha galera, setor norte está esgotado para Flamengo e Estudiantes, jogo válido pela Copa Libertadores da América. Até esse momento, 32.007 ingressos foram emitidos para esse duelo do próximo dia 18, daqui a 10 dias, rapaz. Daqui a 10 dias tem Mengão pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. A expectativa é que todos os bilhetes sejam esgotados até o do Maracanã, mas antes da chegada para o público geral, galera. Vai ser casa cheia, só espero que... não sou sommelier de torcida, não sou fiscal de torcida, mas quem vai ao jogo tem que entender que futebol, entretenimento, meu amigo, você tá indo para jogar junto. Você tá indo para encarar os argentinos também. Então é cantar o tempo inteiro para apoiar o Flamengo nessa classificação, beleza? Saúl, ex-atleta do Atlético de Madrid, ex-companheiro de time do técnico do Flamengo, Filipe Luís, deu uma entrevista e destacou as semelhanças do seu antigo treinador, o Diego Simeone, argentino, com o Filipe Luís. E ele fala o seguinte: há muitas semelhanças, embora possamos diferenciar seus estilos de jogo, mas eles são muito semelhantes em sua ambição, desejo, paixão e na maneira como comunicam essa paixão ao grupo. A verdade é que Simeone deixou a sua marca em todos os jogadores que passaram pelo Atlético de Madrid. Cada um tem a sua, disse o Saúl, e acho que ele se refere principalmente ao senso de competitividade que tem o Diego Simeone. É um cara que ele abomina completamente a derrota. Vou te citar um exemplo aqui para vocês. Lembra quando o Abel Braga falou, né, na entrevista coletiva? É normal perder para o Internacional aqui no Beira-Rio. É um discurso que jamais sairia da boca do Simeone, não sairia da boca do Filipe Luís, acredito eu pelo menos, porque são caras extremamente competitivos e querem o melhor nível dos seus jogadores o tempo todo. É evidente que não dá para ganhar sempre, mas se entregar sempre dá, e é possível. Principalmente com o elenco que o Flamengo tem, movimentando e fazendo o rodízio de várias peças, né, que estão nesse elenco, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, vamos falar aí sobre o Wesley, que deu entrevista à TNT Sports e falou qual foi a sua reação quando chegou a proposta da Roma. E ele disse: era um sonho jogar na Europa. Então,
quando chegou a proposta de 20 milhões de euros e eu não estava jogando, esses caras são malucos. 20 milhões de euros e eu não tô nem jogando, e quando jogava, errava um passe daqui na câmera, onde tá aí. Como os caras vão pagar 20 milhões em mim? O Flamengo aceita dar aquele rolo, no caso da Atalanta, né? Do ano passado. Aí eu falei, não é possível que eu vou ficar aqui, não tô bem aqui, ninguém me quer mais aqui. Tudo aconteceu, deu certo. Quem vai para Roma? Gasperini, que era o técnico da Atalanta à época, que queria o Wesley. Quando fiquei sabendo disso, caramba, ele me quer mesmo. Tudo certo com a Roma, cheguei lá, treinador absurdo também. O que ele tá treinando e fazendo comigo, vou evoluir bastante. Vai demorar, óbvio, não vou virar o Daniel Alves da noite pro dia. Mas sinto que o treinador, quando quer tanto um atleta, ele liga, falava com a gente, tinha outras propostas, ele me ligava de novo, isso me afetou bastante. Espero que com ele eu cresça como todos os jogadores da Atalanta cresceram, falou o Wesley, como o Gasperini queria a contratação dele, quando ele era técnico da Atalanta, a Atalanta fez proposta, não deu certo, foi para Roma, quer o Wesley, vai para lá e que ele tenha todo o sucesso do mundo lá na Roma, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte, vamos entrar aqui agora na situação do Bruno Henrique. Primeiramente, gostaria de parabenizar o doutor Michel Assef Filho, né, um dos advogados do Flamengo, nesse caso, do Bruno Henrique, ele que foi ao Seleção Sport TV para desmontar algumas narrativas que estão tentando, de qualquer forma, prejudicar o Flamengo e prejudicar o jogador do Flamengo, como é o caso do Bruno Henrique. Tá? Vamos ver aqui o que ele falou ao vivo no Seleção Sport TV, inclusive para jornalistas, muitos desses jornalistas, não só do Seleção, mas que estão falando besteira. Vamos ver o que ele falou. Tenho ouvido muita discussão sobre a pena ter sido branda. O fato que aconteceu com o Bruno Henrique não tem nenhuma semelhança com os casos julgados pelo STJD antes, como o pessoal cita, Vitor Mendes, Nino Paraíba, entre outros. Fica muito claro que ele nem deveria ter sido punido pelo 243A, que foi o código que ele foi enquadrado pelos auditores do STJD. O que se pretende é evitar uma fraude dentro do jogo. As punições mais severas puniram uma fraude ao jogo, ou seja, alguma combinação fora para que no jogo algo artificial aconteça. Nos outros temas aconteceu exatamente isso. Atletas foram abordados e combinaram determinadas jogadas dentro do campo para se favorecerem fora do campo. O Bruno Henrique já planejava tomar o terceiro cartão amarelo. O cartão amarelo não é uma atitude antiética, não é uma atitude antidesportiva, faz parte do jogo, da estratégia do jogo, afirmou o advogado do Flamengo, sobretudo porque ele combinou. Isso foi combinado pela comissão técnica do Flamengo e o jogador. E aí eu tô vendo pessoas agora, pô, Pedrão, mas também não pode fazer isso, combinar terceiro cartão só para cumprir a suspensão. Meu amigo, tá dentro da legalidade. Não é só o Flamengo que faz isso, não é só clubes do futebol brasileiro que fazem isso. Isso tem na Europa, isso tem, enfim, na Ásia, isso tem tudo que é futebol do mundo. Desde que futebol é futebol, tem isso. Desde que foi implementada essa regra da suspensão, tem isso. Aliás, no meu entendimento, com o tanto de cartão amarelo que os árbitros aplicam no futebol brasileiro, tinha que ser 5 para suspender. Não 3, como dá cartão toda hora, ué. Ah não, Pedrão, mas veja, tem que inibir a violência dessa forma, você vai acabar aumentando a violência. Não vai nada. Muitas das vezes são faltas que nem foram faltas, que esses caras acabam marcando. Como foi o caso do Zanovelli no Léo Ortiz, que ele chegou na bola, deu o carrinho limpo, e aí dá a falta e dá o cartão pro cara, tirou o cara de um jogo importantíssimo contra o Juventude, ou não é? É importantíssimo, né? É importantíssimo. O Flamengo não vence lá desde 97. Tava no colo do meu pai. Enfim, mas aí é um papo para outra hora. Minha galera, vamos trazer aqui agora uma informação em relação à Justiça Comum e o Bruno Henrique. Juiz mantém decisão sobre Bruno Henrique e manda recurso do Ministério Público à segunda instância do Distrito Federal
promotoria defende que o atleta também deve ser processado por estelionato, além de fraude esportiva por suposta manipulação. O juiz Fernando Brandini Barbagallo, do Distrito Federal, manteve a decisão em que negou tornar o atacante Bruno Henrique do Flamengo réu também por estelionato no caso em que o atleta é acusado de manipulação esportiva. O jogador já é réu por cometer fraude esportiva. Ou seja, o Ministério Público tentou imputar a Bruno Henrique uma nova acusação. Qual seria essa nova acusação? Além da acusação que o Ministério Público já imputa, que é de fraude esportiva, que é de manipulação esportiva. A nova ação que o Bruno Henrique, que o Ministério Público queria imputar ao Bruno Henrique, era de estelionato. Isso chegou nas mãos do juiz Fernando Brandini Barbagallo. Ele pegou, olhou e não acatou o pedido do Ministério Público. Com isso, vai para julgamento da segunda instância, tá? Segundo a investigação da Polícia Federal e denúncia do Ministério Público, o atleta tomou um cartão amarelo contra o Santos e beneficiou apostadores que sabiam com antecedência que ele seria punido pelaquela partida. Apesar disso, o juiz, em decisão anterior, considerou que as provas indicavam apenas cometimento de fraude esportiva e não estelionato. Para o juiz, não há elementos que demonstrem comprovadamente, de forma cabal, que também aconteceu o crime de estelionato, tá? Então, assim, o Bruno Henrique é réu no processo de suposta manipulação esportiva na justiça comum, vai ser julgado por isso, ele não foi ainda condenado, ele apenas é réu. O que o juiz fez foi isso aqui não, isso aqui por estelionato não cabe. Então, sequer a denúncia foi acatada pela justiça, tá? Então, notícia boa, né? Para o Bruno Henrique também em relação à justiça comum, tá? E pode até futuramente ser absolvido por essa acusação de cometimento de fraude esportiva, de manipulação de resultado, tá? Minha galera, negócio é o seguinte, muita gente, porque o patrocínio da Betano do Flamengo, o pessoal tá com inveja, Pedrão, pois é. O Guilherme Figueiredo, diretor comercial da Betano, falou pela primeira vez o motivo que fez eles assinarem um contrato tão grande com o Flamengo. Sem papas na língua, ele disse. Claro que o tamanho da torcida influencia, mas mais do que o tamanho, a própria distribuição dela pelo país é muito relevante, sem contar que o Flamengo tem um reconhecimento que não fica só no Brasil, ele é mundial. Fechamos o negócio pensando em toda a América Latina, na Europa e outros lugares. Além disso, o Flamengo disputa todas as competições que entra e tem uma organização do marketing que nenhuma outra equipe do Brasil tem. Por fim, o Flamengo fez um processo muito bem feito, que ainda incluiu várias outras modalidades, várias outras propriedades. Nós vamos atingir diretamente a Flamengo TV, que já tem exatamente um público bem nichado. Ou seja, a organização do Flamengo, além da sua incrível torcida, da sua incrível audiência, também pesou para a Betano fazer, e lógico, a disponibilidade das outras modalidades fez com que a Betano fizesse essa proposta alta. Proposta alta essa que a Adidas vai ter que fazer, hein? Pois é, Flamengo renegocia contrato com a Adidas depois de fechar com a sua nova patrocinadora master e robusta, a Betano. O rubro-negro abriu negociações para rever os valores do seu acordo com a fornecedora de material esportivo alemã. A expectativa é de que a Adidas aumente os valores para se alinhar à nova realidade financeira do clube. Internamente, a cúpula do Flamengo entende que todos os contratos comerciais devem ser ajustados de acordo com a força de mercado do Flamengo. Tá certo, Flamengo? Vai ter que buscar dinheiro em outro canto, já que passar a perna de nós no direito de transmissão, né? Landim deu mole. Vamos ter que buscar mais dinheiro que os outros em outros cantos. Pelo menos até, né, o final do contrato aí do direito de transmissão. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.